Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Isaías, terceiro encontro, Isaías capítulo 1, do versículo de 10 a 20. Ouçamos nossa leitura. Escutem a palavra de Javé, chefes de Sodoma. Preste atenção ao ensinamento do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Que me interessa a quantidade dos seus sacrifícios? Diz Javé. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos. Não gosto do sangue de bois, carneiros e cabritos. Quando vocês vêm à minha presença e pisam meus átrios, quem exige algo da mão de vocês? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados, assembleias. Não suporto injustiça junto com solenidade. Eu detesto suas luas novas e solenidades. Para mim se tornaram um peso que eu não suporto mais. Quando vocês erguem para mim as mãos, eu desvio o meu olhar. Ainda que multipliquem as orações, eu não escutarei. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem o direito, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva. Então, venham e discutiremos, assim diz Javé. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como púrpura, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como escarlate, ficarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os frutos da terra. Mas se vocês recusam e se revoltam, serão devorados pela espada. Assim fala a boca de Javé. Esta é a nossa leitura do profeta Isaías. Versículo 10. Escutem a palavra de Javé, chefe de Sodoma. Preste atenção aos ensinamentos do nosso Deus, ó povo de Gomorra. O Senhor suscita nesses versículos uma questão importante: a relação do culto com a justiça social. Devem caminhar juntos. Deus não se opõe ao culto, mas à forma como é feito, quando se falta a justiça. A vivência dos mandamentos, a observância. Enquanto o povo vive na injustiça, todo culto está viciado. A primeira questão quer fazer o contraste, a abundância da prática do culto e sua inutilidade, visto que o culto sem justiça social é anticulto. O culto vinha realizado em 3 grupos de holocaustos: sacrifícios, ação de graças e oblações, onde o sangue e a gordura vinha reservado ao Senhor Javé. O incenso que acompanhava os sacrifícios e, finalmente, as orações. Na segunda parte, vemos 9 imperativos que exigem conversão, que termina no 10º imperativo, convidando o povo a unir,
e a vir ao encontro de Javé. Deus não afasta, Deus atrai seu povo e pede compromisso para que o culto não se torne vazio. Israel é chamado de Gomorra e Sodoma. Então aqui não é propriamente Israel, é Judá, né? Chefes de Sodoma. Se refere aos chefes do povo, reis, príncipes, autoridades, sacerdotes, profetas, etc. Enquanto do povo de Judá se refere o povo de Gomorra. Não são os céus e a terra chamados como testemunha. O título que se dá aos chefes e ao povo é um insulto. É um povo de pecadores. A palavra e ensino de Jesus, né, revela isso. É o fundamento da aliança-palavra e a vivência da aliança com o ensino. Sodoma e Gomorra significam um povo corrompido. Isso não pode aceitar a adoração daqueles que matam, oprimem e maltratam os pobres. Deus não pode aceitar isso. Versículo 11. Que me interessa a quantidade dos teus sacrifícios? Diz Javé. Estou farto dos holocaustos de carneiros e gorduras de novilhos. Não gosto do sangue de bois, carneiros e cabritos. Sacrifícios e holocaustos. Deus não os rejeita. Mas o povo de Judá esvaziou o sentido do culto. E isto ofende a Deus, pois é claro, né, que eles romperam com a aliança, né, que deixa então o culto, que deveria ser puro, agradável a Deus, um culto vazio. Podemos ver no Salmo 50. A aliança foi selada com sacrifícios. Salmo 50, o Salmo 49, versículo 5. Não acuso vocês pelos seus sacrifícios. Salmo 50, 49, versículo 8. Ofereça a Deus um sacrifício de confissão e cumpra os seus votos ao Altíssimo. Salmo 50, 49, versículo 14. Ao injusto, porém, Deus declara: de que adianta você recitar meus preceitos e ter sempre na boca a minha aliança, se você detesta a disciplina, rejeita as minhas palavras? Se você vê um ladrão, você o acompanha e se mistura com os adúlteros. Você solta a sua boca para o mal e seus lábios tramam a fraude. Você se assenta, né, para falar contra o seu irmão e desonra o filho de sua mãe. Você se comporta assim e eu devo me calar, diz Javé. Salmo 50, 49, versículo 16 a 21. O Salmo 51 e 50 trata do mesmo tema. O que agrada a Deus é um coração contrito. Nós vemos Salmo 51, 50, versículo 19. Sacrifícios, holocaustos, sem prática de justiça, é romper com a sacralidade de Deus da aliança e fidelidade aos seus mandamentos. Versículo 12. Quando vocês vêm à minha presença e pisam meus átrios, quem exige algo da mão de vocês? Deus se faz presente e vivo no santuário, o templo de Jerusalém. O sangue das injustiças mancha, né, as mãos daqueles que vão ao templo, na presença do Senhor. Este versículo se refere às oferendas. No livro do Êxodo, encontramos as passagens, capítulo 23, versículo 15. Ninguém deve aparecer de mãos vazias diante de mim,
fazendo referência às oferendas. Se refere à festa dos pães sem fermentos. Êxodo capítulo 34, versículo 20. Não comparecerão de mãos vazias diante de mim. O mesmo vemos em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. As oferendas devem agradar a Deus. Não pode ser com mãos impuras que praticam iniquidade. Só se deve entrar na casa de Deus o templo de mãos puras, como vemos no Salmo 15, 14, ou Salmo 24, 23, versículo 4. Quem tem mãos puras, inocente coração, pode entrar no templo, a casa do Senhor. Versículo 13. Parem de trazer as ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados, assembleias, não suporto injustiça com a solenidade. As ofertas inúteis se tornam repugnantes para Deus, como é o incenso, que tem agradável odor. Mas quando usado por mãos injustas, se torna desagradável, nojento. A condenação incide sobre as solenidades celebradas por aqueles que cometeram crimes, injustiças, práticas mágicas, assassinatos. Se tornam festas irreconciliáveis com o devido culto a Javé. Luas novas, a festa que marca o início de cada mês, que se torna época de orações especiais, é o tempo de renovação. Se recitava os salmos de louvores, o Halel. Sábados, o sétimo dia de descanso e sagrado, tempo de união familiar e estudos com orações. Assembleias eram reuniões sagradas para adoração, uma reunião solene de todo o povo, onde os líderes reuniam o povo para celebrar e firmar a aliança. A injustiça esvazia as festas, pois ela rompe com a pureza do povo da aliança com seu Deus. Versículo 14. Eu detesto suas luas novas e solenidades. Para mim se tornaram um peso que não suporto mais. Com as festividades, como as festividades se tornam impuras, porque elas não vivem aliança. As festas, as solenidades se tornaram um peso devido à vida corrompida daqueles que romperam com a aliança. Revela assim uma celebração falsa, dissimulada, vazia. Deus não pode suportar um povo que não pratica a justiça da lei. Versículo 15. Quando vocês erguem para mim as mãos, eu desvio o meu olhar. Ainda que multipliquem as orações, eu não escutarei. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Mãos impuras, erguidas em oração para Deus, não atrai o olhar divino. A oração era feita com mãos levantadas e com os lábios. Quando a oração do povo é feita com mãos levantadas e com os lábios impuros, Deus percebe a hipocrisia. Ele não contempla mãos elevadas e suplicantes, mas aquelas manchadas pelo sangue ele não olha. Se deviam purificar as mãos com abluções rituais. Não é a intensidade de orações, mas orações puras e sinceras, com mãos limpas e lábios puros. Versículo 16 e 17. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem o direito, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva.
Estes versículos trazem 9 imperativos. O que se deve fazer para ter mãos puras e lábios purificados? Lavem e purifiquem. Lavem e purifiquem. Estes 2 imperativos se referem à linguagem litúrgica, Levítico, capítulo 15 e 16. Os outros expressam como se realiza esta purificação, por uma conversão que corresponda a abandonar as ações más, as injustiças, que Deus vê mesmo que esteja fora do templo. Buscar o direito dos oprimidos, fazendo justiça ao órfão e viúvas, às classes desvalidas, que têm os seus direitos, mas não são respeitados. Fundamental na lei, como ato de justiça, é fazer valer o direito dos mais fracos. Versículo 18. Então venha e discutiremos de Javé. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como púrpura, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como escarlate, ficarão como a lã. O 10º imperativo é um convite para que, depois da prática da justiça, lavando-se e purificando, o povo é chamado a ir ao encontro de Javé. Venham. Deus vai fazer uma acariação. No diálogo pessoal com Javé, o homem descobre sua situação e é chamado ao arrependimento, encontrando a possibilidade de ser perdoado. No momento da conversão, o Senhor perdoará a infidelidade do povo e o sangue derramado pelas justiças se transforma no alvo da reconquistada inocência, brancas como a lã. Escarlate era a cor vermelha de um tecido. Versículo 19. Se vocês estivessem dispostos a obedecer, comerão os frutos da terra. Deve-se responder à chamada de conversão de Javé. A escolha trará seus benefícios. O ser humano é livre e sua vida se constrói pelas suas escolhas. Se há disposição à conversão e prática da justiça, poderão então comer dos frutos da terra, desfrutando dos bens da terra, resultado da abundância divina, daqueles que optarem em responder ao chamado da justiça, obedecendo o Senhor e sendo fiel à aliança. Versículo 20. Mas se vocês recusam e se revoltam, serão devorados pela espada. Assim fala a boca de Javé. Da escolha à obediência e fidelidade à aliança depende a bênção ou a espada. O ser humano é livre para escolhas. Responder ou não à proposta da aliança depende do ser humano. Os pecados não encontrarão o perdão quando há recusa e revolta contra Deus e seus mandamentos. Agora, os pecados não irão encontrar perdão, não porque Deus não os quisesse perdoar, mas porque a escolha do homem é sua resposta a Deus. Então, no caso aqui, a recusa. A espada expressa o julgamento divino por meio da morte ou da guerra. O versículo é um adversativo, mas, se opondo ao versículo 19, que propõe o perdão para aqueles que querem ser perdoados, depois do arrependimento. Daí, aqueles que recusam, que dizem não à aliança e à justiça social, terão como consequência o julgamento divino, a espada, assumindo assim as consequências de seus atos diante de Deus. Da escolha depende a espada ou as bênçãos de Javé. Esse é o nosso texto que nós lemos, comentamos.
Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.